Olá, amigos da TV 10, está no ar mais um programa Revista Eletrônica ao vivo aqui na sua TV 10. Como havíamos anunciado ontem, hoje o tema é sobre a dengue, que vem preocupando não só a cidade de Assis, mas todo o país. Nós trouxemos uma representante da Vigilância Epidemiológica, a Secretaria de Saúde nos atendeu de forma bastante simpática a esse convite. Também estou recebendo, já vou começar então cumprimentando, o nosso já parceiro de revista eletrônica, Dorival Finotti. E primeiro quero te agradecer porque nós temos um assunto bastante interessante para falar sobre o que falamos no último Revista Eletrônica. Obrigado por participar mais uma vez, Finotti. Obrigado pelo convite e vamos ver se nós damos conta do recado aqui para confirmar o que nós falamos, né? Tá certo. Nilsa Leite, ela é enfermeira da Vigilância Epidemiológica, tem se colocado à frente dessa batalha contra a dengue. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa ao vivo aqui na TV 10. Obrigada. Microfone, por favor. Obrigada, eu que agradeço por esse gentil convite e realmente nos agradecemos mesmo, eu e a Secretaria da Saúde, agradecemos por essa oportunidade, que é uma oportunidade que nós temos de estar divulgando o nosso trabalho e falando da nossa situação em dengue hoje no município. Tá certo. Bom, também estou recebendo aqui ela que semanalmente está conosco, Elaine Paião, que além de falar de arquitetura, decorações, ela também hoje vai falar sobre sustentabilidade. Elaine, obrigado por participar mais uma vez aqui do Revista Eletrônica. Obrigada, Zé Luiz, obrigada você, assinante da TV a Cabo de Assis. Agradeço mais uma vez por participar desse programa Revista Eletrônica, Zé. Tá certo. Bom, deixa eu começar aqui prestigiando os nossos telespectadores, lembrando que essa interatividade, a ideia da interatividade com você, telespectador, vem exatamente com a sua participação nos e-mails. tv10assis@gmail.com. Você manda seu e-mail, participa, dá sugestões, faz reivindicações e tem funcionado muito bem. Temos recebido aqui as personalidades do município, respondendo a tudo que você está querendo saber aí na sua casa. Ontem, por exemplo, falamos sobre o trânsito e eu recebi aqui, eu vou só completar como o assunto é o de ontem, é o seguinte, um e-mail dizendo o seguinte: boa tarde, Zé, parabéns pelo programa. Quanto à mudança no trânsito na Avenida Rui Barbosa, sou totalmente contra, pois o trânsito melhorou bastante na cidade. Não podemos ceder pressões de meia dúzia de comerciantes em detrimento de toda uma população. Abraço do Paulo Delchiaro. Muito obrigado, doutor Paulo, pela sua participação. Fiquei devendo esse e-mail de ontem. Para quem não assistiu o programa, o Revista Eletrônica de ontem, nós falávamos sobre as alterações, as possíveis alterações no trânsito de Assis, depois de toda essa alteração que aconteceu. Todo o sistema viário assisense foi mudado em 2 anos e algumas coisas ainda estão em ajustes, pequenos ajustes que estão sendo resolvidos pela nova administração. Muito bem. Vamos começar falando então sobre a dengue, daqui a pouco sobre a sustentabilidade. Aliás, a Elaine Paião tem um vídeo muito bacana para mostrar, porque afinal de contas, na sexta-feira, dia 22, sexta-feira 22? 22. Na sexta-feira, dia 22, será comemorado o Dia Internacional Mundial da Água. E a Elaine trouxe um vídeo muito bacana que vai falar sobre sustentabilidade, sobre um aproveitamento da água, enfim, daqui a pouquinho você vai acompanhar conosco. Eu vou começar aqui aproveitando a presença da Nilsa. Bom, os e-mails aqui nos mandam, né? Então vamos lá. Primeiro, boa tarde, Zé Luiz, Finotti, Nilsa, Elaine. Já sou fã do programa Revista Eletrônica e hoje com certeza o programa vai ser 10 mil. Obrigado. Sobre a dengue, eu li em um site que é o Assisite que ela está dizendo aqui que no site, no Assisite, está dizendo que há um aumento exagerado de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue em Assis, está causando preocupação. Enfim, é uma matéria que você já deve ter tido conhecimento, falando sobre essa proporção de 100 pessoas para 100 mil habitantes, causando epidemia, quer dizer, evidenciando a epidemia. E aí ela pergunta: gostaria de saber se tudo que está nesse texto é verdade e o quanto é ou não alarmante a situação, agradecendo aqui a Ana Maria. É preocupante? É alarmante? Qual é a situação real da dengue hoje na cidade de Assis? Nilson. Pois é, Ana Maria, realmente é alarmante, sim, é preocupante. Nós temos essa grande preocupação porque nós estamos hoje já com 487 casos notificados. Notificados significam
casos possíveis, casos suspeitos. E já temos positivos 166 casos. Isso significa que é alarmante, por quê? Porque num período tão curto do ano, né, nós ainda estamos hoje no dia 20 de março e já estamos com quase 200 casos positivos de dengue. E não estamos mais com uma dengue concentrada, ou seja, não estamos apresentando casos em algumas regiões da cidade. Nós estamos com toda a cidade, exatamente, com toda a cidade apresentando casos novos a cada dia. Então, realmente é alarmante, é preocupante. Deixa eu emendar mais uma aqui, porque aí, obviamente, as pessoas começam a procurar o que causa, como resolver, como evitar. E aqui uma telespectadora, a Kátia, está dizendo o seguinte: se todos sabemos dos causadores da doença e o perigo da mesma, por que não conseguimos erradicar a dengue na cidade? Acho até chato falar dessa maneira, mas eu e minhas amigas, ela está dizendo que mora no Jardim Europa, moram aqui no Jardim, supomos que entendem a situação. Tem um monte de vasinhos locais, quer dizer, essas pessoas que acabam permitindo a proliferação do mosquito. E está dizendo assim, e a gente fica muito preocupado também porque na periferia também deve estar daí para mais, né? Ou seja, ela quer dizer que tanto no Jardim Europa como na periferia, praticamente os problemas, como você está confirmando, e a pergunta é, como erradicar? É possível erradicar? Quais são as ações, Nilson? Olha, é possível, hoje eu acredito que é possível nós mantermos o número de pessoas envolvidas na epidemia, ou seja, fazer com que a nossa não seja uma grande epidemia, e sim uma epidemia que podemos ainda considerar pequena. Por quê? Porque ainda tem um número considerável de pessoas já infectadas, mas que ainda, eu vejo assim, ainda é tempo da gente dar uma segurada e tentar ainda na prevenção de novos focos, novos mosquitos se proliferando pela cidade, talvez a gente ainda consiga manter esse número. Mas hoje o nosso maior objetivo, até por conta de que já estamos com uma epidemia desencadeada, o maior objetivo hoje é a gente focar mesmo na assistência, evitando que venhamos ter aí complicações por dengue, pessoas com complicações em dengue, e também evitar casos de óbito em dengue, né? Aqui na nossa cidade. Casos da dengue hemorrágica em Assis? É assim, a dengue hemorrágica, hoje a gente não se fala em dengue hemorrágica como uma característica da dengue. Nós dizemos que toda dengue pode provocar uma hemorragia. Então, nós temos sim já casos de pessoas com complicação para dengue. Então, apresentando já sintomas de hemorragia, pessoas com sintomas gastrointestinais, né, que a gente chama, que são as pessoas que às vezes desenvolvem diarreia, vômito, por dengue, e também pessoas que vêm aí a ter problema até respiratório, né, por dengue. Então, são esses casos hoje que nós estamos mais preocupados. Estamos preocupados em evitar complicações em dengue, até óbito, e até mais crianças envolvidas nessa epidemia. Elaine, eu vou dar uma sequência aqui, está todo mundo na expectativa aí do vídeo, né? Nós anunciamos, mas eu vou dar uma sequência aqui, porque eu acho importante, já que entramos nesse foco no assunto, quando a gente fala de erradicar, enfim, nós recebemos aqui na semana passada o presidente da Câmara Municipal, junto com, foi isso, né? Foi. Você e o Camarguinho. E o Finote dava como uma possível ação efetiva contra a dengue a esterilização do mosquito. Eu queria que você explicasse melhor isso, porque esse programa foi exibido na quarta-feira passada e na sexta-feira a Rede Globo exibiu uma reportagem falando exatamente sobre o que o Finote vai falar agora. Finote, queria que você ratificasse aquilo que foi dito no programa passado. Bom, eu fiz uma observação aquele dia, porque o Camargo era secretário de saúde anterior e uma pessoa da área da saúde, e eu dizia, eu não sou um técnico da área da saúde. Eu até fiz uma observação, mas que de entomologia eu entendi um pouco, tinha obrigação de entender um pouco. E eu disse, e vou ratificar isso aqui, depois nós vimos até que parece que nós fomos a Van Premier aí, né, saindo na frente nessa informação, ainda bem, né, que a Assis falou primeiro, mas
eu levantei aqui a questão da pesquisa e de técnicas para que nós fizéssemos um processo de controle do mosquito. Talvez erradicar, não sei, a possibilidade disso, porque do ponto de vista biológico, erradicar uma espécie, eu acho isso meio complicado. Às vezes nem conveniente, né? Me parece que a única coisa que a gente sabe que foi efetivamente erradicado até agora foi a varíola, né? Mas o resto a gente pensa um pouco, porque do ponto de vista entomológico, até para fazer uma erradicação, corre-se algum perigo. Mas o que eu disse aqui aquele dia que nós comentamos é que dá para se desenvolver técnicas, e já tem gente fazendo isso, a nível de esterilizar os machos, fazer machos estéreis em laboratório, liberar esses animais no ambiente, com um sistema de controle, até porque já existe um pessoal que cuida dessa área da dengue, esse pessoal poderia ser utilizado também para a soltura desses machos, nesses pontos adequados de cópula do mosquito, certo. E, consequentemente, nós baixaríamos a população de mosquitos muito rapidamente, e esse processo hoje é estudado em Piracicaba, lá no campus da USP. Eu estou falando isso porque eu já fui aluno lá e acompanho um pouco mais ou menos o que se passa lá, e até passei pelo mesmo laboratório que hoje está fazendo essa pesquisa, que é o laboratório que mexe com genética, com outras coisas, mas mexe com algumas alterações nessa área de entomologia. Certo. E você tem uma bomba de cobalto, você submete os animais, o material genético à radiação de cobalto, isso tem um tempo, tem uma técnica de se fazer isso, ele não há risco dele contaminar o ambiente com material radioativo, e é só uma esterilização do animal. O sistema reprodutivo fica comprometido e ele não se reproduz. Consequentemente, você usa essas técnicas para erradicar alguns tipos de insetos. Isso, na dengue, eu acho que seria uma ferramenta muito interessante. E nós falamos aqui, daí uns 3 ou 4 dias, a Globo publicou uma matéria falando exatamente isso. Então, e mostrou, inclusive, o centro de pesquisa lá e o pessoal fazendo, né? Eu acho que seriam, não sei se isso está disponível hoje já, mas eu acho que se investe e custa tanto para o Estado, e a Nilson sabe quanto custa isso, aí eu não sei, mas isso custa muito, né? Não é barato controlar, e difícil, o controle disso é complicadíssimo, porque depois que a pessoa está doente, como ela disse aqui, existe uma epidemia, lidar com epidemias é um negócio complexo. Pois é, então eu vou emendar aqui que eu estava procurando algumas perguntas que vão chegando pelo e-mail. E uma está dizendo o seguinte: oi Zé, na última semana assisti o Sr. Finotti falando sobre uma possível esterilização do mosquito transmissor, deixa eu voltar aqui, transmissor, através da biotecnologia, né? Não seria melhor investir em pesquisa do que em medicamentos? Estamos no Brasil, né? Está assinando aqui CM. Ou seja, será que a gente não está indo pelo caminho errado mais uma vez? Quando eu falo também da medicina preventiva do que da curativa, digamos assim, não é esse o caminho, Finotti? Já que tantos anos a gente está brigando contra a dengue e não consegue vencer? Eu tenho uma opinião muito clara com relação a essa coisa do Brasil. Isso não é problema de Assis. É bom que a gente frise o seguinte: nós aqui em Assis estamos sendo vítimas de uma ausência de uma política federal já de longo prazo que não fez nada. Não só Assis, as outras cidades também que acabaram ficando com esses problemas da dengue. Eu entendo o seguinte: nós precisaríamos estar investindo muito mais em pesquisa do que nós investimos. Certo. O Brasil tem um déficit de investimento em pesquisa brutal. Parece que não acredita nisso. Nós somos dependentes de conhecimento tecnológico em todas as áreas. Na área médica também. Na área de saúde, muito mais. Quase todas as moléculas que nós utilizamos, o pessoal da área de saúde sabe disso, né? Que a maioria das moléculas elas são importadas. Nós hoje somos dependentes. Mas tem remédio aí que nós estamos fazendo os genéricos e tal. Eu sinceramente, eu acho que nós precisamos aprender a fazer as coisas. Não dá para a gente ficar pilhando os outros, né? Isso é uma coisa ruim. Então, investir nesse telespectador tem razão. Se nós estivéssemos investindo muito mais em pesquisa, eu acho que já estaríamos com um quadro muito melhor, tanto do ponto de vista entomológico quanto do ponto de vista médico, porque são duas fases esse negócio da dengue. Uma fase é o inseto, outra fase
é a área médica, como ela resolve, como ela isola, como ela trata os casos das doenças. Então, essa área médica eu não sei, só sei que pesquisa também é pouca na área médica e o governo não bota dinheiro nisso. Então, a prova é que algumas pessoas que estão fazendo estão conseguindo obter alguns resultados. Se nós tivéssemos, ao invés de uma equipe ou duas, se tivéssemos 50, nós com certeza estaríamos muito mais adiantados no combate da dengue, que não seria útil só para o Brasil, seria útil para os outros países do mundo que também sofrem com a dengue. Você vê o Paraguai, é um inferno a dengue lá no Paraguai, passa para cá para o Brasil, você controla aqui. É como um dia eu fiz um comentário num simpósio aí de cancro cítrico. Fizeram lei, fizeram não sei o quê, fizeram isso. Eu perguntei lá depois no fim, falei, deixa eu fazer uma pergunta ingênua. Vocês estão falando tudo isso aí, mas a bactéria está sabendo? Então não adianta. A bactéria não está sabendo, a bactéria não quer saber de lei, ela não conhece lei, não conhece nada. Nós precisamos fazer pesquisa científica e resolver por esse caminho. É assim que isso será resolvido. Quando veio aquela grande tragédia começo dos anos 60, de poliomielite no Brasil, que foi um surto terrível, como é que nós resolvemos o problema da polio aqui no Brasil? Um cientista chamado Albert Sabin fez uma vacina e põe umas gotinhas na boca das crianças, é um santo remédio. Pronto, e acabou deixa eu defender meu lado aí falando sobre isso, porque entrou ação também, que eu acho que é isso que eu vou pôr em debate aqui também, em relação à polio, foi a participação do Rotary Internacional, ou seja, uma campanha mundial, o Rotary bancando essa campanha, distribuindo, acompanhando no mundo inteiro, que hoje os resultados apareceram. Quer dizer, talvez esteja faltando um pouco mais além do que nós estamos falando aqui, mas nós vamos discutir tudo isso. Só uma observação, justiça seja feita, né? Há preciso desenvolver a tecnologia e quem a difunde, porque se não houver difusão de conhecimento, você não tem nada. E eu acho que, emendando aqui, é uma boa oportunidade para entenderem que nós já temos aqui em Assis um grande núcleo de biotecnologia, está aí a Unesp, o curso de Engenharia Biotecnológica, com muitos cérebros, e o governo precisa entender que precisa investir dinheiro nessa pesquisa da Unesp de biotecnologia aqui, que se tivesse investindo, nós já estaríamos dando algum resultado. Onde investir um pouquinho de dinheiro, foi em célula-tronco pulmonar, a coisa já avançou aqui em Assis. Então, já tem até resultado. Então eu acho que nós poderíamos estar participando desse processo de erradicação da dengue. Agora, Nilson, você que está aí no combate diário, o que você diria, porque até estou vendo aqui, tem uma telespectadora que vai acompanhando, eu acho importante, a gente tem que receber munição para todo lado, que ela está dizendo o seguinte, que perguntando se a prefeitura está com a equipe nas ruas tentando eliminar o mosquito da dengue. Antes ela via mais funcionários nessa função, mas não tenho visto. É impressão minha? Pergunta CM. Como é que está o combate nas ruas? Vamos falar sobre esse aspecto agora. Olha, na verdade, a equipe continua nas ruas, né? E o nosso trabalho, inclusive, ele está até mais intensificado. Mas ele está intensificado justamente onde? Onde estamos tendo casos positivos. E aí, justamente o trabalho de prevenção, que sempre foi feito, onde ela sempre viu a equipe nas ruas, que hoje nós não conseguimos mais realizar. Por quê? Hoje nós estamos, como diz popularmente, estamos apagando fogo. Né? Então, nós estamos trabalhando em prol dos casos positivos. Então, quando vai chegando positivo, ali eu demanda toda uma ação. Então, eu tenho em torno de 35 agentes, que a gente chama de agentes de endemias, que são os agentes que vão fazer um bloqueio, de tentar bloquear essa contaminação, ou seja, tentar eliminar ali possíveis criadouros de dengue. Por quê? Porque se ali eu tenho a larva, ali eu vou ter mosquitos se proliferando, mosquitos se tornando alado, e esse mosquito voador ele vai sugar novas pessoas e contaminadas já com a dengue, e aí ele vai está passando isso para outras pessoas. Então, é por isso que ela hoje talvez tenha percebido assim essa defasagem de pessoas em prol da prevenção. Ela não tem, às vezes, observado as pessoas em todas as regiões da cidade, porque eles acabam ficando focados num caso positivo. Eu sei que tudo é feito na medida do possível, na medida do orçamento do município, enfim.
Mas será que isso não é também um dos problemas? Ou seja, nós estamos atacando depois que aparece. Na verdade, haveria necessidade, eu repito, é lógico que tem que se respeitar o orçamento do município, a situação que é possível. Mas nós estamos atacando depois de que aparece, ou seja, a gente está combatendo a doença depois que ela aparece. E, na verdade, nós temos que combater, essa é a minha opinião pessoal e também respeito a todos. Vou dar uma explicação. Na verdade, é assim, o trabalho de prevenção, ele acontece o ano todo, certo. Ele acontece o tempo inteiro. Então, é sempre assim, o poder público, ele tem as suas limitações, certo, né? certo. Mas, se o poder público, ele ficasse focado em trabalhar as chuvas, em trabalhar as enxurradas, em trabalhar os buracos nas ruas, então onde possa estar acumulando água e ali está proliferando mosquito, somente nos terrenos onde não tem ainda uma habitação e ali está se acumulando lixo. Se isso só ficasse para o poder público, talvez a gente conseguisse dar conta. Mas o que está acontecendo? A população, eu não sei se por falta de conscientização, por falta de compromisso, a população não tem cuidado do seu próprio quintal. Então, o que acontece? O poder público tem que adentrar aos quintais para retirar dali os inservíveis, para retirar dali o criadouro da dengue, para retirar dali a proliferação do mosquito. Então, na verdade, o que nós estamos, assim, é até um grito de socorro, população, estamos com dengue, estamos vivendo uma epidemia e só com a ajuda da população podemos manter a epidemia como está ou podemos entrar numa grande epidemia e vir a ter mortes. Então, é a população, é a ajuda da população. O poder público, ele tem tido o trabalho de prevenção constante. A nossa equipe de 35 agentes hoje é constantemente fazendo o trabalho, mas o trabalho que seria orientativo, que seria de entrar na casa do morador e orientar mais uma vez, olha senhor, essa tampinha de garrafa não pode ficar jogada aqui, porque aqui vai acumular água, aqui vai se tornar um criadouro do mosquito, ele só poderia estar informando isso de vez em quando, porque não era para ele encontrar mais esse tipo de coisa nos quintais, mas ele permanece encontrando aquilo que aquela outra pessoa disse aí no e-mail. Ainda temos os vasinhos, né? Ainda temos os pratinhos embaixo do vasinho de planta. Dá a impressão de que é uma coisa maçante, que todo mundo deveria saber, mas ainda encontramos, né? Os nossos agentes ainda estão tendo que entrar nas casas, mais uma vez, orientar sobre o pratinho, orientar sobre aquela bromélia, né, que é uma planta linda, e que nem queremos que extermine a bromélia, não é nada disso, né, mas queremos que cuidem, que as pessoas tenham esse olhar. Então, é isso. Olha, eu até tenho bastante perguntas aqui, todo mundo sabe o respeito que eu tenho eu acho que o Poder Executivo, principalmente em Assis, ele gera o comércio, é uma cidade comercial, uma cidade que depende muito disso. Mas eu gostaria, até convidei a secretária para participar, a gente sabe do compromisso dela de hoje, mas ela já fez esse compromisso comigo, para que eu possa dizer também isso. Na minha opinião, eu acho que a gente perde muito dinheiro curando e a gente podia ter um investimento maior na prevenção mesmo. Porque eu sei que vocês batalham, que vocês buscam e tal, mas eu continuo achando assim, o poder público é que nem a história do cara que comete o delito. Ele sabe que é delito, ele sabe que é contra a lei, ele sabe que pode ser punido, mas ele faz. Aí cabe a polícia pegar esse cidadão, prender esse cidadão, cumprir a pena que deve ser cumprida. Eu vejo no mesmo aspecto quando a gente fala de saúde. A gente sabe que a população está criando esse problema, e aí tem uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco para você, e vou levar até o Finotti para discutir, se não vale a pena também um trabalho especial, e eu já discuti isso em outras epidemias que nós tivemos. A multa, aqueles que deixam o terreno de qualquer forma, aqueles que não cuidam, aquele onde você acha lá o foco do mosquito, se eles não devem ser penalizados de alguma forma. Aí entra a história toda de legislação, que é possível e que não é possível. Mas o poder público, infelizmente,
para eles, para quem está no poder público, tem a obrigação de fazer valer o direito do cidadão dele ter saúde, dele ter... Então, essa prevenção, é a minha opinião, ela é mais barata, mais eficaz, né? E com certeza a gente não perde tantas vidas como a gente está vendo aí, uma série de circunstâncias. Agora, vamos discutir se tem mais dinheiro para investir nisso? Será que dá para relocar? Eu não consigo entender aquela história, né? Porque o poder público ele não pode viver da história do vamos ter o lucro para depois gastar. Na verdade, ele tem que tentar minimizar os problemas, ele tem que agir de alguma forma. Se tira daqui do medicamento que vai gastar e põe na prevenção, fica mais barato. Isso é óbvio, eu vou discutir daqui a pouco com vocês. Mas a Elaine Paião está aqui do meu lado para falar sobre sustentabilidade. Dia 22, sexta-feira, Dia Mundial da Água. O que você preparou para a gente, Elaine? Dia Mundial da Água, dia 22 de março, preparei sobre a importância da captação das águas pluviais, como é importante o individual dentro do coletivo também, e preparei um vídeo muito bacana para hoje. Dá para a gente ver já, Alex? Vamos lá? Água também é mar e aqui na praia também é margem. Já que não é urgente, aguente, sente, aguarde o temporal. Sabe-se que 97,5% de toda a água no planeta é salgada. Apenas 2,5% são água doce, sendo que o maior volume são as geleiras e as águas subterrâneas. O que nos sobra? Apenas 0,007% da água do planeta, que são formados pelos nossos rios, lagos e riachos. Por isso que economizar água deixou de ser um hábito saudável. Hoje é uma grande responsabilidade com o futuro. Ainda dá tempo de impedir o quadro da seca. Existem recursos naturais que a gente pode tirar proveito e usarmos como nosso aliado. Sabe como? A chuva. Daí a importância da captação das águas pluviais em nossas residências, comércios e indústrias. Por isso que alguns países já, como a Austrália e a Alemanha, já adotaram essas medidas. Então, é onde eu quero chegar. As águas pluviais poderemos utilizá-la para o abastecimento de equipamentos que não necessitem de água potável, como, por exemplo, a sua máquina de lavar roupa, a descarga do seu vaso sanitário, irrigar jardim, lavar calçada, lavar garagem e etc. O sistema de captação de águas pluviais é um sistema muito fácil de se entender. Vejamos esse desenho que eu preparei. Ela é captada pela cobertura da sua edificação. Passa pelo filtro, os primeiros jatos são descartados para a rede pública, como galeria, córrego. Bom, feito isso, é armazenada num tanque subterrâneo, bombeado até a caixa d'água reservada somente para essa função. De lá, é alimentada os equipamentos de uso da água pluvial, como a máquina de lavar roupa, vaso sanitário, irrigação de jardim, entre outros. Outro sistema é de rede forçada, ou seja, pressurizada. Aqui não precisa da caixa d'água. O sistema é alimentado diretamente aos equipamentos. Existe outro sistema que não utiliza o tanque subterrâneo, o cisterna. Aqui, o tanque é externo e o processo é o mesmo. Existe também o sistema de rede forçada para esse modelo. É isso aí, esse é o sistema de captação de águas pluviais. Tenho certeza que é muito mais fácil do que você imaginava. E lembre-se, o individual também é o coletivo. A água é vida. Gotas tantas, não demora, sede estranha.
Se a gente está tentando aí criar situações novas, eu quero saber de você agora. Se a pessoa gostou aí do que você viu, né? Como ela pode aplicar isso na casa dela? Como ela pode se utilizar desse sistema? Como é que funciona, Elaine? Bom, é importante saber que até faço um apelo. Consulte um profissional da área, consulte o arquiteto, consulte o seu engenheiro, converse com ele. Ele é a pessoa que tem estudo para poder olhar a estrutura da sua edificação e ver qual sistema melhor para adaptar. Qual os equipamentos, porque no mercado existem vários tipos de acessório, vários tipos de equipamentos. Se você for na loja, eles vão pegar sardinha, né, para ele. Então, o profissional não. Ele vai estudar a estrutura da sua residência, do seu comércio, da sua indústria, vai ver qual que é a melhor maneira para adequá-lo. Então, eu faço esse apelo, né? Tá certo. Ô, Finotti, e aí? Gostou do vídeo? Gostei. Vou dar uma curiosidade aqui a respeito do valor da água, que as pessoas não têm muita noção. Todos nós hoje precisamos todo dia nós comemos, nos alimentamos e os alimentos são cozidos e preparados à base de óleos. Nós usamos óleo. E esse óleo, basicamente, é óleo de soja que sustenta o mundo, né? E uma curiosidade a respeito da água que as pessoas não têm ideia. Você tem ideia quantos litros de água, quanto vai de água para produzir 1 tonelada de soja? Não. 2.000 metros cúbicos de água doce, que ela disse aí no vídeo que só tem 2,5% da água do planeta que é doce. O resto é água salgada, está nos oceanos. Dessa água doce, nós produzimos alimentos. E desses alimentos, a soja é um dos mais importantes do mundo, porque tem óleos e proteínas. E tal é que é o commodity mais importante do mundo hoje, provavelmente. Né? E cada quilo de soja precisa 2.000 litros de água, ou cada tonelada de soja precisa 2.000 metros cúbicos de água para ser produzido. Então, é bom começar a pensar que não se deve fazer o que muita gente urbana faz. Faz um belo discurso ecológico e ambiental e depois põe o carro dele na frente da casa e usa água tratada da Sabesp para lavar o carro dele, né? Então, nós precisamos de água para produzir soja. Ô, Elaine, você tem ideia de custo de um projeto como esse, simples, para uma residência, por exemplo? Então, depende. Estou muito curioso, né? No papel. Não, mas é uma boa pergunta. As pessoas me perguntam isso. Mas vai depender da edificação existente, né? Então, tudo vai de um estudo. Então, por exemplo, às vezes precisa do tanque externo, às vezes não. Então, sempre vai adequando aquilo que o mercado está proporcionando, entendeu? Existem, graças a Deus, tem outras ferramentas. Antigamente era só o sistema cisterna, que é essa caixa subterrânea. Agora tem um tanque externo. Então, agora tratando-se de custo e benefício, é um valor ilusório, né? Porque a sociedade está consciente das placas solares, né? Antigamente, 10 anos atrás, você não via nas edificações as placas solares. Hoje a gente já vê. Mas a captação das águas pluviais também é importante. E é fácil o sistema, não é difícil, não é caro. Em custo-benefício, não é. Então, precisa implantar na sociedade isso. Por que ele é o coletivo? Por que eu sempre falo coletivo? Porque tem um estudo, se cada 2 casas, uma tiver captação de águas pluviais, a redução de enchentes vai para 97%. Então, é um valor, é um número que tem que se pensar. Muito bem. Ainda vou tirar mais da Elaine aqui sobre esse assunto. Tudo bem. Voltamos à dengue. Deixa eu pegar aqui, vamos prestigiar o nosso telespectador, senão não adianta mandar aqui, né? Não tem ideia de quanto... acho que isso aqui mais ou menos você já respondeu. Boa tarde, cheguei agora e não vi o começo do programa, mas gostaria de saber se vocês têm ideia de quantas pessoas trabalham nas ruas e nas campanhas contra a dengue. Não seria mais fácil investir em mais equipe do que nos medicamentos e internações para curar a doença, hein? Está dizendo aqui a Patrícia. E aí? Realmente, Patrícia, como já falamos, né? Realmente fica muito mais barato se você trabalhar com prevenção. Mas, infelizmente, como nós já temos aí uma epidemia desencadeada, temos que trabalhar também
com assistencialismo e com medicamentos, né? Lembrando que dengue não tem cura. O que nós temos são medicamentos paliativos para as dores, para os sintomas da dengue. Mas a dengue mesmo, ela vai ter um período de incubação, um período de desenvolvimento da doença e vai passar com um ciclo, né? E esse ciclo gira aí em torno de 10 a 15 dias para que essa pessoa se sinta restabelecida. E eu queria falar também para a Elaine, parabéns, Elaine, realmente é muito interessante isso que você nos mostrou, e dizendo que uma coisa interessante que eu vim falar de dengue, culminou, né? Você fala de captação dessas águas e ali o sistema é todo fechado. Lembrando a população que o mosquito precisa de água para proliferar. Então, tem pessoas que às vezes usam o recurso de captação de água, mas é um recurso aí de uma forma que não está bem habilitado, né, para fazê-lo. Faz aí, às vezes, em baldes abertos, tal, e isso só vai provocar aí um problema maior, né? Parabéns. Obrigada. Bom, eu estava conversando por telefone com a secretária de Saúde e ela me dizia que agora o foco realmente é tratar a doença, é cuidar das pessoas infectadas, vamos dizer assim. Então a gente já está praticamente aqui cortando uma parte do nosso assunto, porque nós já estamos partindo para um problema, digamos, maior, que é o problema já acontecido. E me parece que foi formada uma comissão para exatamente trabalhar no tratamento das pessoas, é isso, Nilson? Hoje realmente houve uma reunião na Câmara Técnica, né, aqui em Assis, e discutiu-se a questão do atendimento em dengue, que esse atendimento nós vamos amanhã estar conversando mais uma vez, estar se programando para fazer um tratamento localizado, ou seja, porque hoje nós, até agora, a gente estava evitando o deslocamento dessas pessoas da sua área, né? Então, se ela tinha contraído dengue numa certa região, nós esperávamos que ela fosse atendida ali e não se deslocasse, mantivesse aí por 7 dias em sua residência para que evitasse o deslocamento e assim contaminação de mais pessoas, né? De mais mosquitos, para que esse mosquito fosse contaminando outras pessoas. Mas, no momento, como a gente está tendo uma sobrecarga de pessoas chegando até o pronto-socorro municipal, e o pronto-socorro municipal nosso não tem uma estrutura assim grande para estar recebendo um grande número de pessoas, e nós estamos tendo uma procura muito grande de pessoas contaminadas com dengue. Então nós estamos providenciando, planejando uma forma de acolher essas pessoas em um outro local, né? E aí elas estariam se dirigindo ali, e ali elas receberiam todo o atendimento, e nós faríamos o manejo clínico de forma que só os atendimentos em dengue fossem realizados naquele local por um profissional especializado e por uma equipe também pronta para atendê-lo. Isso não está definido ainda? Não está definido ainda. Provavelmente amanhã, até o final da semana, a gente vai estar definindo. Finote, aí a gente volta para aquele assunto. A água já foi derramada, e agora? Então, ela colocou aqui, a Neuza colocou um negócio interessante aqui para a gente estabelecer um raciocínio. Bom, uma coisa é falarmos em desenvolver pesquisa, fazer bombardeio com cobalto 60, com outros métodos radioativos, esterilizar mosquito e fazer o controle por isso aí. Tem pesquisa, o governo financiou isso? Bom, tem alguma coisa, é pouca, precisa mais financiamento, precisa resolver isso. Agora, o que ela colocou aqui é que você tem pessoas doentes e você não vai deixar os doentes morrer, precisamos acudir. É a primeira coisa que acho que o bom senso indica que se faça. Porém, nós temos 2 fatos, né? Que eu vou agora me posicionar como um leigo aqui, mas só usando o meu raciocínio biológico. Primeiro, você precisa de hospedeiro e você precisa do transmissor. O transmissor está aí, que é o mosquito, e nós temos o doente que está hospedando esse vírus, né? Eu acho que se o mosquito não tivesse se o mosquito não picar a pessoa que está doente, ele não vai se contaminar, mesmo que ele pique uma outra pessoa, se ele não tiver contaminado, ele não vai transmitir a doença e nós teríamos uma quebra da cadeia. Talvez uma coisa que
precisa se pensar, né, para curto prazo, enquanto não tem macho estéreo aí para fazer um controle da população de mosquitos, esse indivíduo que está doente, não sei se a saúde pública já tem algum mecanismo desse ou não, nunca vi falar, de que nós pudéssemos fazer com que essas pessoas suspeitas e os já com a doença pudessem ter um produto químico repelente que o mosquito não os picasse, porque nós estaríamos quebrando o processo de transmissão. Isolar essas pessoas não dá, e até não é o caso, né? Seria um negócio meio arbitrário demais para resolver. É mais fácil limpar as casas e tudo, e educar as pessoas. Até porque depois tem uma sequência, né? Porque não cura? Não, uma vez ela não cura, uma vez infectada, a pessoa vai ficar com... Ela fica com os anticorpos, certo, né? Uma vez que ela foi contaminada pela dengue, ela fica imunizada para aquele tipo de dengue para a vida toda. Certo. É uma imunização permanente. Entendi. Acho que o que a Nilza falou é que a dengue não tem cura. A pessoa cria imunidade própria. O sistema imunológico desenvolve uma imunidade àquele vírus. Bom, eu acho que esse indivíduo, quando ele está doente, ele está com o vírus ainda viável no organismo dele, é um transmissor. Ele é o banco de... Por 7 dias. Isso. Consequentemente, se essas pessoas suspeitas, né, e não contaminadas não forem picadas, nós estaríamos tendo uma ferramenta muito grande. Não sei se existe isso e a possibilidade de se desenvolver alguma coisa do ponto de vista químico que pudesse proteger essas pessoas, não 100%, mas em boa parte da picada do mosquito. Uma das coisas é proteção com roupa, mas eu acho que também num calor danado fica difícil. Agora esfriou, quem sabe as coisas melhoram, né? Nilza, tem alguma coisa nesse sentido? Não, né? Não temos nada. Nós sabemos sim que existem alguns repelentes, né, que impedem que o mosquito pique, mas nós não podemos indicar um repelente porque não existe um repelente próprio só para esse tipo de mosquito. E tem pessoas que são alérgicas, e aí eu acho que demanda muito mais estudo em cima disso, né? Nós realmente hoje eu não posso dizer que nós tenhamos. Olha, eu tô me lembrando aqui, a CISA eu já venho passando aí pelas outras epidemias, eu não sei se foi 2002 ou 2003, que nós tivemos uma grande epidemia também, eu estou tentando me lembrar. Mas com aquelas andanças com o time de basquete, nas transmissões, nós tivemos uma certa ocasião em Araraquara, e eu te confesso, o Rio Preto diz que é uma das campeãs, né? Mas o que acontecia em Araraquara era impressionante, as pessoas tinham medo de andar na rua. Nós chegamos à cidade, fomos à farmácia comprar o tal repelente, para poder trabalhar, porque tínhamos que ir ao ginásio, e o tempo todo no hotel, ou seja, as pessoas não saíam, as pessoas não andavam, uma preocupação muito grande. E aí eu volto naquele assunto, nós tivemos, isso já tem pelo menos 5 anos, e não mudou absolutamente nada, ou seja, a gente acaba combatendo apenas depois da doença, já dominando aí as cidades. Eu até convidei o Finotti hoje, mais uma vez, para falar sobre isso, porque a ideia surgiu na quarta, quer dizer, a sua defesa de opinião surgiu na quarta-feira, e aí a epidemia começou a aparecer, e aí a Globo fez a matéria. Quer dizer, eu continuo insistindo, que a única saída para resolver mesmo é a gente trabalhar muito na prevenção. E eu acho que a saúde pública, eu repito, pelos recursos ou até pela autoridade de se fazer, ela só está trabalhando, na verdade, na cura depois. E está, de novo, na minha opinião, jogando errado. Está gastando mais, está permitindo que isso aconteça, e pelo jeito que a Nilza está aqui, e como falei com a secretária, e como a gente está vendo os números, o risco é muito grande de aumentar esses infectados e os problemas que eles acabam trazendo, né, Nilza? Pois é, nós hoje ainda, quando eu fui chamada para vir aqui com você, a secretária me chamou, eu estava numa reunião que nós estamos em formação de um comitê de vigilância ambiental e saúde. Então, já tem até um nome, vai chamar COVAS, e esse COVAS tem a finalidade de visões diferentes, de
pessoas de departamentos diferentes, de instituições, né, representações da comunidade, inclusive representações dos próprios bairros, de comunidades, estarem ali para estar nos assim, contemplando com algumas ideias. Essas ideias, realmente, a gente pretende, através dessas ideias, deliberar algumas ações. E uma dessas ações que já surgiu nesses encontros, que a gente nós tivemos já 3 encontros, uma das ideias foi a mobilização da comunidade. Porque até aqui a gente se falou, o senhor Finotti falou muito bem sobre a entomologia, e a gente sabe que existe essa possibilidade da esterilização do macho. Eu espero que em breve a gente possa até estar sendo contemplado com isso, mas ainda não é da nossa realidade. Mas hoje nós teríamos que evitar que o mosquito nascesse. Essa o ponto está aí. Então, isso seria a prevenção. Evitar, e para que ele não nasça, ele não pode encontrar criadouros, né? Lugares possíveis que ele venha fazer ali a sua proliferação. E os criadouros, quem dá a chance para que ele cresça e apareça, somos nós. Né? Então, por isso surgiu a ideia no Covas, justamente essa ideia, a ideia de divulgação, de falar mais. Talvez estejamos falando pouco. Esse trabalho que você está fazendo aqui conosco hoje é louvável. Por quê? Porque nós temos realmente falar e falar mais. E sempre. Então, agora no dia 23, sábado, estaremos já fazendo uma mobilização, apoiados pelo senhor prefeito, pela secretária Denise, apoiados, e o COAS também num trabalho junto com a saúde na escola, como que chama? Família na Escola. É aquele programa que tem em 7 escolas aqui da nossa região, do nosso município. E nessas escolas vão estar direcionadas algumas ações, ações educativas, gincanas, tudo em prol da dengue, né, do combate à dengue. Para quê? Para que essas crianças sejam educadas e tenham um olhar para a prevenção da dengue. E essa prevenção vem justamente aí, eliminação de criadouros. Tá certo. Deixa eu dar um respirinho para vocês, deixa eu falar um pouco dos nossos também apoiadores e patrocinadores. Eu quero lembrar você, estou dizendo que a gente vai tomando aqui as rédeas do programa através da internet, né, com um aparelhinho muito fácil, você consegue aí, você está vendo aí, olha, tv10assis@gmail.com, e você vai mandando as suas... Cada vez que apita aqui é o aparelhinho que está avisando que chegou algum e-mail, alguém está querendo falar com a TV10 ou com a revista eletrônica. E você pode ter o seu telefone, o seu eletrônico diferenciado, também na Eletrônica Brasília, né, que há mais de 30 anos trabalha com mais variados segmentos, tanto para decoração como para instalações elétricas, desde o varejo até grandes indústrias, tudo de altíssima qualidade. A Eletrônica Brasília está lá para te atender, e tem agora a opção, você está vendo imagens da Eletrônica Brasília, tem também as opções dos tablets, né, do Galaxy 3, do Xbox, tudo isso na Eletrônica Brasília. Você está vendo aí o Galaxy, né? E lembrando que nessa semana o meu caro amigo Douglas está com uma promoção de luminárias. Você que está pensando em fazer qualquer tipo de investimento ou de mudança na sua casa, no seu comércio, a Eletrônica Brasília está com promoção de luminárias, vale a pena você estar conferindo. E lembrando que lá na Eletrônica Brasília ele tem lá os técnicos, as pessoas especializadas, para também te indicar alguma coisa para que você possa aproveitar melhor essas ofertas, tá certo? Também lembrando que a Autoescola Rosana, depois de 30 anos de tradição, está sob nova direção, mas com a mesma responsabilidade, com a mesma credibilidade. Você que vai tirar a sua carteira de habilitação, você que precisa fazer renovação de carteira, tem que procurar quem tem credibilidade no mercado, e a Autoescola Rosana está há mais de 30 anos no mercado. Você quer o telefone da Autoescola? É 3322-2034 e também 3325-1764. E fica na Avenida 9 de Julho, todo mundo já conhece, é um endereço tradicionalíssimo, na 9 de Julho, 1140, a Autoescola Rosana, também aqui conosco no Revista Eletrônica. Nós mostramos ontem também a Empório Chocolate, que fez um belíssimo desfile na semana passada, mostrando todas as novidades, né?
e uma série de opções nesse variado revista eletrônica para você que quer acompanhar o dia a dia da sua cidade. Deixa eu dar uma atualizada aqui também nos e-mails, senão daqui a pouco ninguém manda mais nada. Eu não leio, né? Fiz algumas perguntas, mas vamos lá. Tem o pessoal querendo ganhar o tablet, que você já sabe, no último dia do mês, desse mês, nós estaremos sorteando um tablet para quem está enviando algumas mensagens para nós aqui através do e-mail. Quero ganhar o tablet, sou TV10 porque também sou 10. Está dizendo aqui Andréa Gonzalez, participando conosco. Está aqui uma mensagem chegando falando da biotecnologia, que eu já falei do Finote. Tem gente dizendo, deixa eu ver... Zé, gostaria de ver o programa ao vivo. Tem bastante gente do Tênis Clube que também quer. Muda o horário do revista, por favor. Pensa na gente. Abraço do Roberto. Eu já estou estudando aqui com a direção do programa a possibilidade da alteração, porque o pessoal diz que 5 da tarde muita gente não pode assistir. Eles estão querendo prestigiar. Lembrando que existem os reprises à noite, mas as pessoas querem mandar e-mail e está aqui debatendo com os nossos convidados. Deixa eu ver mais rapidamente. Zé, quero ganhar o tablet. Programa Revista Eletrônica é o melhor para Assis. Está falando a Giovana. Obrigado. Zé Luiz, o programa está muito bom. Parabéns para todos. Márcio Amaral. Zé Luiz, parabéns. Esse programa é muito bom. Hoje nós estamos prestigiados, hein? Muito bom. Tá, gostei muito do tema abordado, que é de importância para todos os cidadãos de Assis. Parabéns pelos convidados. Abraço, José Roberto Marques. Tá legal, tá certo, muito bem. Bom, vamos continuar então para a gente partindo mais para o final do programa. Ô Nilson, vamos atualizar aqui o nosso telespectador. Efetivamente temos uma epidemia. Efetivamente temos uma epidemia. Tá, as primeiras ações, pelo que eu estou entendendo, foi a formação de uma comissão para que essa comissão trabalhe focado no tratamento das pessoas que já estão infectadas. Campanhas para exatamente essa que isso é uma campanha, você está aqui exatamente falando sobre a doença, o que deve se fazer para evitá-la, enfim. Então, a priori é ir à mídia e mostrar os perigos e o que é que pode ser feito para se evitar. E essa comissão que vai trabalhar na cura da doença, é isso? Isso, provavelmente ainda essa semana, esse final de semana, nós estaremos nos reunindo, a equipe técnica e secretária da saúde, estaremos formando uma nova equipe preparada para atendimento em dengue. Agora, Finote, eu não posso falar muito mais do que eu já falei, senão vai dizer que eu sou crítico do poder público e todo mundo sabe que eu procuro, na verdade, dar o espaço para o poder público também falar com a população. Essa é a função de uma TV como essa. Mas e aí? O que pode ser exigido da população? O que é que a população pode exigir? Eu tive até recebendo aqui o Dr. Gesualdo, acho que na segunda-feira, que fala que o Estado, de uma forma geral, ele tem as obrigações com o cidadão, né? Antes o cidadão ele brigava lá pelos seus direitos perante ao Estado. Hoje o Estado tem as obrigações perante também, né? Isso de uma forma bem explícita. O que é que nós devemos pensar? Nós devemos pensar nessa cobrança em relação ao poder público para tentar erradicar isso. E do lado de cá, o que é que nós podemos fazer com aquelas pessoas que não têm cuidado nenhum? A gente sabe, por exemplo, quando eu disse Jardim Europa e disse periferia, que tem gente que, se olhar de cima a piscina da pessoa, eu acho que tem lá algum tempinho que não cuida da piscina. Então são pessoas que têm um poder aquisitivo, mas que não estão lembrando do problema. E aí? Como é que você faz essa proporção? O Estado e a própria população? Bom, teve um Papa, não sei se foi o Paulo VI, João Paulo II, me lembro disso, li isso aí em algum lugar há muito tempo, que deram uma apertada nele numa das entrevistas aí em algum lugar, sobre direitos humanos, e ele disse, olha, vamos resumir isso no seguinte, é fácil de resolver, a cada direito corresponde um dever. E acho que isso para mim explicou um pouco das coisas. E hoje acho que nós podemos, lembrando disso aqui, diante do que está colocado, eu acho que nós vamos começar a pensar um pouco nesse raciocínio. Fazer uma campanha para erradicar a dengue, e bem disse aqui a Nilson, que é preciso fazer alguma coisa, algo tem que ser feito, eles não podem ficar ali
de braço cruzado, e nem estão, eles vão tomar alguma atitude, estão tomando atitudes. O problema é o que ela disse, estamos apagando fogo. Então nós vamos fazer uma campanha. Eu disse no outro programa seu aqui que eu não acredito em punição assim severa para resolver coisas imediatas, fica difícil. Por outro lado, é preciso ter uma atitude um pouco mais dura. Certo. Então, precisa educar a população. Isso demora tempo. Não dá para educar as pessoas em uma semana. E a transmissão será agora, nos próximos 10, 15, 20 dias. Porque eu não sei qual é o coeficiente de crescimento da doença, se eles têm esse gráfico. Como é que é? É uma exponencial, não sei se é quadrático, como é que é isso. Mas a coisa é complicada estatisticamente, se olhar para esse gráfico, assusta. Então eu entendo que nós poderemos abrir duas frentes. Eu como cidadão aqui, como pessoa que deve contribuir, todos nós devemos. E aí entra essa coisa. Qual é o meu dever? Qual é o dever do Estado e qual é o meu dever? Cobrar da Prefeitura, do Governo do Estado, federal, não investe em pesquisa, não faz, mas o que nós fazemos? Como disse ela aqui, você tirou a água parada da sua casa, está cheio de casa aí, e tem muito mais do que a gente pensa. Então, primeiro, você educar as pessoas. Segundo, quando a febre amarela apareceu no Rio de Janeiro no século passado lá, e quiseram acabar com a febre amarela, as pessoas bateram de frente, não queriam. Teve que ser meio na marra o negócio. É isso E que eu agora acho eu acho que essa questão da dengue, uma coisa que eu acho, precisaria nominar as casas que não cuidam dos seus quintais e quem é responsável pelo criatório de mosquito de dengue. Porque aí a população, o indivíduo vai ficar com vergonha do vizinho dele. Porque hoje eu sei de casos aí que bate o pessoal da vigilância lá e tal e ninguém atende. Vê quem é e não abre. Vê quem é, não abre a porta, porque sabe que lá dentro da casa dele tem alguma coisa que incomoda. Então é preciso criar algum mecanismo para que essas pessoas sejam citadas. Nós temos 100 mil habitantes. Mas será que essas 100 mil pessoas são deseducadas? Não são. Nós temos muita gente boa que está cuidando. Agora, tem um apagando fogo, 10 apagando fogo e 5 que põem gasolina. Aí não dá. Então, se há sugestão, eu acho que educar nas escolas. Educar a criança é um negócio que dá resultado muito rápido. Ela chega em casa, ela já vai fuçar onde tem água parada, onde tem coisa que não deve, e a criança vai Aprendi isso hoje na escola, mãe. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Isso, por aí. Né? Agora, a população adulta ela só muda quando ela tem um constrangimento. Você aplicar multa, essa coisa não funciona. Funciona quando você deixa o sujeito incomodado perante a sociedade. Eu citei o exemplo do outro dia, a Nilson não estava aqui, é o caso dos fumantes. Eu não tenho nada contra quem fuma. Eu nunca fumei, mas fui muito incomodado na escola, na minha época. Eu ia na escola e o pessoal fumava dentro da classe. Isso eu acho um absurdo. Né? Então, eu fui incomodado por isso. Né? E eu acho que hoje o fumante ele tem a liberdade de fumar, mas ele já tem o constrangimento de incomodar aquele que não fuma. Então ele educadamente sai do restaurante, vai lá fora, fuma, volta lá para dentro, pronto, acabou. Estamos em paz. A dengue eu acho que tem que passar por esse processo. Colocar, eu não sei, aí precisa consultar gente na área de direito civil, saber, porque não pode também tem que achar um denunciar caminho. pessoas, Né? expor. Mas eu acho que nós precisamos dizer, na casa tal, da rua tal, foi encontrado um foco. Na casa tal. Porque essas pessoas vão aparecer depois e falar, eu quero resolver o problema na minha casa. Pode vir vistoriar aqui, na hora que eu acabei com o problema. Ele vai. E eu acho que isso seria saudável. Não vejo isso como uma punição, assim, é uma punição eu acho que é muito pior. Ética, porque eu acho que é uma questão de ética. O sujeito não está colaborando, é uma questão ética. Eu acho muito pior a pessoa estar causando o problema do que está sendo constrangida. Não, é lógico que vou com você, tem que ver dentro da lei, a legislação se permite, como ela permite. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando teve uma grande epidemia, eu repito, eu fiz uma reportagem externa, eu fui acompanhando alguns agentes da vigilância epidemiológica e eu vi absurdos, eu vi gente que guarda dentro de um quarto que você não imagina todo tipo de utensílio e ali juntando todo tipo de água, de sujeira, de mosquito, e a pessoa se olha de fora, parece que está tudo em ordem. E também vi casos de, como eu disse,
piscinas que me pareciam que já tinham lá 6, 7, 8, 10 meses que não eram cuidadas. E o foco ali, né? Sem um cuidado especial. Enfim, eu acho que nós estamos com um problema, mas que tem que ser, aí eu peço a opinião para a gente fechar o programa, eu acho que a gente está sendo muito flexível, muito mole com tudo isso. A dengue é perigosa, ela está já, isso que eu queria perguntar, parece que ela já tem as suas divisões, ela já está se tornando mais grave, quando ela vem com a reincidência, ela é gravíssima, e as pessoas não estão se dando conta que na dengue não dá lá na periferia, não dá ali na fazenda, não dá aqui no centro, que eu tenho acompanhado muita gente que está muito preocupado, esses dias, de estar com a dengue, com sintomas da dengue. E não é de um dia, de muita gente. Então eu acho que está na hora do poder público e da população e de toda a sociedade acordar um pouco mais, uma coisa que parece muito, dengue não dá nada, eu fico na cama uma semana, levanto e saio andando. A coisa está piorando a cada vez mais, e eu acho que falta aí um pouquinho mais de choque. É isso que eu acho. Você falou um negócio que, se me permite agora, acho que claro. A título de esclarecimento, a Nilsa pode responder isso para a gente. Acho que você falou das pessoas que estão com medo, que estão com sintoma, mas me parece que tem muita gente que nem tem quase sintoma e tá com a doença, está com, com o vírus. Sim, tem pessoas que às vezes passam pela dengue e não apresentam sintomas. Né? Depende muito Vamos ratificar os sintomas? Quais são? Vamos, depende muito do sistema imunológico de cada um. Né? Lembrando ainda, a gente pode falar do sintoma, mas deixa eu rapidamente falar para vocês que nós conseguimos isolar o vírus dessa epidemia e sabemos que aqui nós temos hoje circulante o tipo 1 e o tipo 4. Certo. Portanto, toda a população está sujeita a vir a adquirir a dengue agora nessa epidemia, porque o tipo 4 ele não tinha sido circulante ainda aqui na nossa cidade. Ou seja, aqueles que teriam os anticorpos, esquece que pode pegar. Exatamente. O tipo 4. Tá? Isso que eu quis dizer com a Isso, então nós temos, já existe, né, o tipo 1, 2, 3 e 4, e nós estamos circulante 2 tipos esse ano. E os sintomas são aqueles característicos: febre alta, acima de 38 graus, também dor no fundo dos olhos, né, ao redor dos olhos, dores nas articulações e dor em todo o corpo. É uma mialgia que a gente chama que é dor muscular. Né? E lembrando que as pessoas agora podem apresentar o vômito, a diarreia e também um vermelhidão pela pele, que a gente chama de exantema. Isso está muito característico nesse tipo 4 que vem apresentando aqui na nossa região. Muito bem, pois não. Então acho que é bom que ficou muito claro que nós, além dos que são identificados, nós corremos um risco muito alto, porque esse portador do vírus não sintomático, que não tem sintomas da doença, ele está transmitindo a doença, às vezes, num potencial muito maior que o indivíduo que está doente, porque o que está doente está recolhido, protegido, pulverizam a casa dele lá, tudo em volta, mata os mosquitos por ali. Agora, esse que está com a doença e não manifesta, é o grande vilão, é o sujeito mais perigoso. Não é? Nem sabe, não tem o sintoma, não sabe que tem e está transmitindo para todo mundo. Bom, infelizmente, programa ao vivo, a gente já está passando da hora, eu também sei dos compromissos de vocês. Elaine Paião, acho que o vídeo foi um sucesso. Lembrando mais uma vez, dia 22, sexta-feira, Dia Mundial da Água. Tá mandando eu lembrar ali da camiseta, tá certo. Alex não deixa passar, né, Alex? Nós estamos sorteando amanhã, na quinta-feira, quinta-feira. Nós estaremos sorteando, você pode olhar na nossa página do Facebook, essa camisa oficial do Flamengo, um presente do goleiro Paulo Vitor, uma camiseta autografada. Basta você mandar mensagens, frases criativas para o nosso e-mail, que você estará. E também pode entrar na nossa página no Facebook e deixar lá a sua mensagem, que estará participando do sorteio da camisa oficial do Clube de Regatas Flamengo, um presente do goleiro Paulo Vitor, goleiro da equipe principal do Flamengo, né? Nós estaremos sorteando um presente para você também, e também o tablet no último dia do mês, um tablet, um presente do programa Revista Eletrônica aqui na sua TV 10.
Elaine, obrigado pela participação. Mais algum recadinho? Você tem recadinho para deixar? Tem um né? recadinho, mas antes quero falar, se ficou alguma dúvida sobre a captação de águas pluviais, mande seu e-mail aqui para o Revista Eletrônica. No próximo programa eu vou responder. Quero mandar um beijo para a Fernandinha, da Fer Modas, é a loja que me veste, é modas e acessórios. E a Evelyn, da loja Boticário, que fica ali na Galeria Pertucci, a maquiagem é dela. Evelyn, você é um sucesso. Um beijo. Tá certo. Obrigado pela participação. Obrigada. Muito bem. Semana que vem tem mais Elaine Paião aqui conosco e você pode mandar realmente a sua pergunta. Vai escolhendo se o tema passado, se o próximo, se você tem sugestões para Elaine, mande aí, ó, tv10assis@gmail.com, participe do nosso programa, lembrando mais uma vez que é ao vivo e depois você assiste o reprise nas noites da TV10 na grade de programação. Dorival Finotti, eu acho que nós vamos começar, pelo menos aqui, estamos abrindo algumas frentes diferentes. Depois do resultado da semana passada, eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está procurando uma coisa séria, objetiva, a gente tem trazido aqui uma série de situações em primeira mão, digamos assim, e eu espero mais uma vez contar com você. A gente sabe da tua agenda, a gente sabe do teu envolvimento, sabe da tua importância. Eu não me canso de falar, desde que conheci o Finotti aqui, eu só quero dar uma ratificada, quando se falava em biotecnologia em Assis, se falava que era coisa de maluco, o que é isso, que biotecnologia? E hoje a biotecnologia está aí e é, graças a Deus, um dos itens que Assis é divulgado para o mundo inteiro. Obrigado por participar, espero contar com você em outras oportunidades aqui no Revista. Eu que agradeço, quero falar duas coisinhas. Primeiro, vou torcer muito para o pessoal da saúde aí, sei do empenho da equipe da Prefeitura em controlar esse surto de dengue, porque é questão de cidadania. Nós temos que todos dar a nossa contribuição. E vamos pensar aquilo. Quais são os deveres do poder público, mas quais são os meus também? Né? Os meus direitos com relação ao poder público, mas quais são os meus deveres? Eu, como cidadão, preciso fazer alguma coisa. E todos nós temos que pensar assim, e aí nós vamos talvez conseguir não vencer a guerra, mas pelo menos torná-la menos dramática, menos agressiva. Então, conte conosco, eu acho que eu, como indivíduo, cada um fazendo a sua parte, nós vamos fazer bem. E para finalizar aqui, deixar o meu abraço, é só para dizer que eu vou cumprir uma coisa que eu prometi no outro programa, mas nós não trouxemos aqui. Eu prometi que eu ia trazer. Você me cobrou daquele dia, alguém ligou aí, né? Passou um e-mail. Eu falei que ia trazer a caixa de biscoitos integrais para ser sorteada aqui. E eu costumo pagar as minhas dívidas rigorosamente. Promessa é dívida e eu vou mandar aqui. Você pode sortear na semana que vem, provavelmente. Só você me cobrar que eu vou mandar trazer aqui. Meu funcionário trazer aqui. Tá combinado. Um abraço a todos e espero que tenhamos sucesso no combate à dengue. E que esse programa tenha dado uma contribuição para que as pessoas aqui sejam mais saudáveis e aprendamos alguma coisa com todo. Toda vez que a gente tem algum problema, a gente aprende. Então, pelo menos que esse processo educativo traga alguma coisa para nós de bom. Muito obrigado. Tá certo. Nilson, muito obrigado pela sua participação. Veio hoje representando a vigilância epidemiológica, está à frente aí do combate à dengue. É um problema muito preocupante e que as pessoas não devem se descuidar, às vezes acham, não, já passou, já não vai ter mais esse problema, e a gente vê a dengue voltando, a gente vê as regiões serranas sendo destruídas, pessoas morrendo, a gente não deve descuidar de nada, assim como a gente não deve descuidar da própria vida, da própria saúde. Obrigado pela participação, tenha sucesso, conte conosco. Eu que agradeço. Na divulgação toda dessa luta, tá bom? Muito obrigada. Agradeço. Muito bem, e eu quero agradecer especialmente a você, meu telespectador do Revista Eletrônica. Nós estamos realmente avaliando, vamos conversar com os apresentadores, a direção do programa, para ver se esse horário de 15 para 5 da tarde todos os dias pode ser alterado para um pouquinho mais à noite, para que as pessoas possam participar, mesmo que seja 18 horas. A gente vai tentar discutir isso e para a próxima semana talvez aí uma decisão para você poder participar mais. Mas eu confesso a você, telespectador, depois de todos esses anos aqui na TV10, que o resultado do Revista Eletrônica tem sido bastante expressivo para a TV, de uma forma bastante positiva, e nós estamos contentes com essa participação ativa do nosso telespectador pelas redes sociais ou pelos e-mails, querendo saber o que é que está acontecendo com a sua cidade e tentando dar a sua contribuição. Como vocês podem ver, temos recebido e-mails bastante objetivos, alguns são um pouco mais ríspidos, mas a gente tem lido todos para que as pessoas possam estar falando com as personalidades que fazem a história da cidade de Assis. Revista Eletrônica volta amanhã. Obrigado pelo carinho da audiência e até lá.